Aprenda a como ter paz mental e evoluir em silêncio, não mudando o mundo ao seu redor, mas mudando o ponto de onde você o enfrenta. Se sua mente vive cansada, se o futuro te inquieta, se você sente que carrega peso demais por coisas que não consegue controlar, este vídeo existe para reorganizar exatamente esse conflito interno que poucos sabem nomear, mas muitos sentem todos os dias. Grande parte do sofrimento não vem do que acontece, mas da briga constante contra o que já aconteceu, contra o que ainda não aconteceu, contra o que não depende da sua vontade. A mente tenta prever, corrigir, resistir, se proteger. E nesse esforço contínuo, perde clareza, perde energia, perde direção. O estoicismo sempre apontou isso com precisão. Não é o evento que nos desorganiza, é o julgamento apressado que fazemos dele. Neste vídeo, você não vai encontrar frases motivacionais vazias, nem promessas de transformação rápida. O que você vai encontrar são hábitos práticos, silenciosos, aplicáveis no cotidiano, que treinam sua mente para separar fato de interpretação, para reduzir expectativas irreais, para responder com razão em vez de reagir por impulso, para aceitar o que precisa ser aceito sem se tornar amargo e para evoluir sem depender de reconhecimento externo. Cada parte foi construída para diminuir o ruído interno e fortalecer seu eixo. Não para te afastar da realidade, mas para te tornar mais estável dentro dela. Não para te tornar indiferente, mas para te tornar menos refém das próprias emoções. Se você permanecer, vai perceber algo importante acontecendo aos poucos. A mente desacelera, a visão se amplia e decisões passam a vir de um lugar mais calmo e mais firme. A paz que você procura não está escondida em circunstâncias futuras. Ela começa quando você aprende a lidar melhor com o que já está diante de você. E os próximos hábitos existem exatamente para isso. Para te devolver governo interno, clareza de foco e a capacidade de crescer sem fazer barulho, sem se comparar, sem se perder em conflitos que não valem sua energia. Fique, porque o que vem agora não é sobre se sentir melhor por alguns minutos. É sobre aprender a viver com mais domínio, mais critério e menos desgaste. E isso muda muito mais do que o humor do dia. Muda a forma como você atravessa a vida. Hábito 1. Separar. Fato de interpretação. Antes de sofrer, a mente raramente sofre apenas pelo que acontece. Ela sofre pelo significado que cria em cima do que acontece. Um atraso vira desrespeito. Um erro vira fracasso. Um silêncio vira rejeição. O evento é simples, mas a narrativa interna transforma aquilo em algo pesado, pessoal e permanente. E é essa narrativa que rouba sua paz, não o fato em si. O estoicismo começa exatamente aqui, no treino de distinguir o que é dado objetivo do que é julgamento automático. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso não é um consolo filosófico, é uma ferramenta prática. Quando você aprende a identificar onde termina o fato e onde começa a interpretação, você recupera espaço mental para escolher como responder. Fato é o que aconteceu. Interpretação é o que sua mente diz sobre isso. A maioria mistura os dois sem perceber. Vive reagindo a histórias internas como se fossem realidade absoluta. Esse hábito cria ansiedade, raiva e frustração em série. Treinar essa separação não elimina problemas, mas reduz drasticamente o sofrimento desnecessário que você adiciona a eles. Na prática, isso começa com uma pergunta simples e difícil. O que exatamente aconteceu? Sem adjetivos, sem conclusões, sem suposições. Quando você formula a situação dessa forma, percebe que muita coisa que parecia grave era apenas incômoda, passageira, administrável. A mente perde parte do poder de dramatizar quando você a obriga a lidar com dados, não com suposições. Marcos Aurelius se lembrava constantemente de descrever os acontecimentos em termos neutros, sem cor emocional. Não porque era frio, mas porque sabia que emoção não deve comandar julgamento. Quando você descreve algo sem exagero, sem ataque interno, sua resposta tende a ser mais racional e mais eficaz. Você age melhor porque pensa melhor.
Separar fato de interpretação também protege sua autoestima. Quando tudo vira ataque pessoal, você vive em estado de defesa. Quando entende que nem tudo é sobre você, a mente relaxa. E essa relaxação não é descuido, é lucidez. Você passa a gastar energia onde ela realmente importa. Esse hábito não é automático. A mente vai continuar tentando colar significado emocional em tudo. Por isso, a prática é contínua. Toda vez que sentir uma reação forte, pare e observe. O que é realidade objetiva aqui? O que é história que eu estou contando para mim mesmo? Essa pausa muda tudo, porque devolve escolha. Quando você separa fato de interpretação, a emoção perde o volante e a razão retoma o comando. Não para suprimir sentimentos, mas para impedir que eles decidam por você. Essa é a base da paz mental. Não eliminar desafios, mas impedir que eles dominem sua mente antes mesmo de você agir. Hábito 2. Reduzir expectativas não ditas, que geram frustração. Grande parte da frustração diária não nasce de traições reais, mas de acordos invisíveis que você cria sozinho e espera que o mundo cumpra. Você espera que as pessoas ajam de certa forma, que reconheçam seu esforço, que respeitem seu tempo, que entendam suas intenções. Quando isso não acontece, a mente interpreta como injustiça. Mas, na maioria das vezes, ninguém quebrou um acordo, porque ninguém sabia que ele existia. Essas expectativas não ditas funcionam como contratos silenciosos. Você se comporta de um jeito esperando retorno proporcional. Quando o retorno não vem, surge ressentimento. O problema não está em desejar reciprocidade, mas em transformar desejo em exigência emocional sem perceber. O estoicismo chama isso de apego ao que não controlamos. E esse apego é uma fonte constante de desgaste interno. Epicteto alertava que, ao querer que os outros se comportem conforme nossas expectativas, entregamos nossa tranquilidade nas mãos deles. Isso cria uma dependência perigosa. Seu estado emocional passa a oscilar conforme respostas externas. E quanto mais você depende dessas respostas para se sentir bem, mais frágil se torna sua paz. Reduzir expectativas não significa se tornar cínico ou indiferente. Significa alinhar o que você espera com o que está sob seu controle. Você pode escolher agir com respeito, honestidade e esforço. Não pode escolher como o outro vai responder a isso. Quando essa distinção se torna clara, a frustração perde força. Você passa a se orgulhar da própria conduta, não da reação que recebe. Na prática, esse hábito exige uma revisão honesta das suas cobranças internas. Você espera que as pessoas percebam seu cansaço sem você dizer nada. Espera que entendam suas intenções sem comunicação. Espera que reajam com a mesma intensidade emocional que você sente. Cada uma dessas expectativas cria terreno para a decepção. E a decepção, quando repetida, vira amargura. Marcos Aurelius lembrava que a mente tranquila aceita que os outros ajam segundo a própria natureza, não segundo nossos desejos. Isso não impede que você estabeleça limites ou se afaste de ambientes tóxicos, mas impede que você transforme cada frustração em conflito interno. Você passa a lidar com fatos, não com promessas que nunca foram feitas. Quando você reduz expectativas não ditas, algo se reorganiza. Você se torna mais claro nas próprias escolhas e menos reativo às escolhas alheias. Sua energia deixa de ser consumida por ressentimento silencioso e passa a ser investida em ações que realmente dependem de você. Isso gera uma sensação de autonomia, que é fundamental para a paz mental. Esse hábito também fortalece sua maturidade emocional. Você para de exigir que o mundo funcione como uma extensão das suas necessidades internas. Aprende a sustentar suas próprias emoções sem terceirizar essa responsabilidade. E isso muda completamente a forma como você atravessa conflitos, atrasos e decepções. Quando expectativas se tornam mais realistas, a mente fica mais leve. Não porque tudo melhora, mas porque você deixa de carregar peso desnecessário. Esse alívio cria espaço para um passo ainda mais importante. Aprender não apenas a entender o que acontece, mas a escolher como responder, em vez de simplesmente reagir. É isso que vamos aprofundar agora. Hábito 3.
Treinar a mente para responder, não para reagir. Reagir é automático. Acontece rápido, sem filtro, sem escolha. Alguém fala algo dá errado, uma expectativa é quebrada e a emoção assume o comando. A resposta sai carregada de tensão, defesa, pressa. Depois vem o arrependimento, a explicação, o desgaste. Esse ciclo se repete porque a maioria nunca aprendeu a criar espaço entre o estímulo e a ação. O estoicismo chama esse espaço de domínio interno. Epicteto dizia que, se você quer ser invencível, precisa aprender a não entregar sua mente ao primeiro impulso. Isso não significa ignorar emoções, mas impedir que elas decidam por você. A diferença entre reagir e responder está exatamente aí. Reagir é obedecer. Responder é escolher. Na prática, esse hábito começa com algo simples e difícil ao mesmo tempo. Pausar. 1 segundo a mais antes de falar. Uma respiração consciente antes de agir. Esse pequeno intervalo muda tudo, porque devolve à razão a chance de participar da decisão. Quando a razão entra, o tom muda, a escolha muda, o resultado muda. A mente condicionada acredita que rapidez é força, que responder na hora é sinal de controle. Mas, na maioria das vezes, rapidez é apenas ansiedade em forma de ação. Pessoas que reagem rápido demais costumam se explicar depois. Pessoas que respondem no tempo certo raramente precisam se corrigir. Marcos Aurelius se lembrava de não permitir que o primeiro movimento da alma fosse o último. Esse ensinamento é extremamente prático. O primeiro movimento quase sempre vem carregado de medo, orgulho ou irritação. Quando você age a partir dele, reforça padrões que não escolheu conscientemente. Quando você observa e espera, abre caminho para uma resposta mais alinhada com seus valores. Treinar esse hábito também reduz conflitos desnecessários. Muitas discussões começam não pelo problema em si, mas pela forma como alguém reagiu a ele. Um comentário atravessado, uma resposta defensiva, um tom agressivo. Quando você responde em vez de reagir, interrompe esse efeito dominó emocional. Esse treino exige paciência consigo mesmo. Você vai perceber quantas vezes o impulso surge forte. A vontade de retrucar, de se defender, de corrigir imediatamente. Cada vez que você consegue não obedecer esse impulso, mesmo que por poucos segundos, está fortalecendo algo essencial: sua capacidade de governar o próprio comportamento. Com o tempo, esse intervalo interno se amplia. Você passa a perceber suas emoções surgindo antes que elas tomem conta. Isso cria uma sensação real de controle, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. E essa sensação é uma das bases mais sólidas da paz mental. Quando você aprende a responder, a vida deixa de ser uma sequência de incêndios emocionais. Você ainda enfrenta problemas, mas não os transforma em crises internas. A mente se torna mais estável, a comunicação mais clara, as decisões mais conscientes. Esse hábito abre caminho para outro ajuste importante. Mesmo quando você responde com mais calma, a mente ainda pode se prender a conflitos que nem existem no mundo real, apenas na sua cabeça. Pensamentos repetitivos, discussões imaginárias, preocupações antecipadas. Escolher onde investir energia mental é o próximo passo. Hábito 4. Escolher batalhas mentais com o mesmo cuidado que ações. Muita gente acredita que está em repouso quando o corpo está parado, mas a mente continua em guerra. Discussões que nunca aconteceram, respostas que não foram ditas, cenários futuros cheios de preocupação. A energia mental é gasta em conflitos que não exigem nenhuma ação real. E esse gasto invisível é uma das maiores fontes de exaustão emocional. O estoicismo ensina que não basta controlar ações externas, é preciso governar o foco interno. Epicteto alertava que a mente indisciplinada cria problemas onde não há necessidade de agir. Pensar é uma ferramenta, não um campo de batalha permanente. Quando você permite que qualquer estímulo gere longas batalhas internas, sua paz se torna refém de pensamentos automáticos. Escolher batalhas mentais significa decidir conscientemente onde investir atenção. Nem todo incômodo merece reflexão prolongada.
Nem toda possibilidade futura exige preparação emocional. Muitas vezes, a mente se antecipa tentando evitar dor, mas acaba criando sofrimento antes da hora. Esse padrão gera ansiedade crônica e sensação constante de urgência. Na prática, esse hábito começa quando você aprende a encerrar pensamentos improdutivos. Não com força, mas com critério. Você percebe que está repetindo a mesma cena mental, a mesma conversa imaginária, a mesma preocupação sem solução imediata. Nesse momento, a escolha não é resolver, mas interromper. Direcionar a atenção para algo que está sob seu controle agora. Marcos Aurelius lembrava que a mente pode se retirar para dentro de si a qualquer momento. Esse retiro não é fuga da realidade, é retorno ao presente. Quando você traz a atenção de volta para o que está diante de você, interrompe o ciclo de desgaste causado por batalhas imaginárias. A mente aprende que não precisa reagir a tudo que produz. Esse hábito também envolve aceitar que nem todos os problemas precisam ser resolvidos imediatamente. Alguns exigem tempo, outros exigem informação, outros simplesmente exigem espera. Quando você tenta resolver tudo mentalmente, cria uma falsa sensação de controle que só aumenta a frustração quando nada muda. Escolher batalhas mentais é uma forma de disciplina silenciosa. Você não está negando que existem desafios. Está apenas recusando gastar energia antes da hora. Essa recusa preserva clareza e evita decisões tomadas sob pressão interna artificial. Com o tempo, esse hábito reduz significativamente a sensação de sobrecarga. Você percebe que parte do cansaço não vinha do que fazia, mas do que pensava sem necessidade. Ao diminuir esse ruído, a mente ganha espaço para lidar melhor com o que realmente importa. Esse ajuste também fortalece sua capacidade de foco. Quando você não se dispersa em conflitos internos inúteis, consegue investir atenção em ações concretas que realmente produzem avanço. E essa sensação de avanço reduz a ansiedade e aumenta o senso de controle saudável. Quando você escolhe suas batalhas mentais, prepara o terreno para um passo ainda mais delicado. Encarar limitações sem transformar isso em identidade, sem se reduzir a rótulos internos que travam seu crescimento. Esse é o próximo ajuste essencial. Hábito 5. Aceitar limitações pessoais, sem transformá-las em identidade. Existe uma diferença profunda entre reconhecer limites e se definir por eles. Reconhecer limites é lucidez. Transformá-los em identidade é prisão. Muita gente diz para si mesma, em silêncio, frases que viram sentenças permanentes. Eu sou assim. Eu nunca consigo. Isso não é para mim. Aos poucos, a mente deixa de ver desafios como circunstâncias e passa a vê-los como destino pessoal. E quando isso acontece, a evolução se torna muito mais difícil. O estoicismo sempre separou com clareza aquilo que você é daquilo que você enfrenta. Epicteto ensinava que ninguém nasce com caráter pronto. Ele é construído por escolhas repetidas. Quando você confunde dificuldade atual com incapacidade permanente, abandona o campo da ação e entra no campo do rótulo. E rótulos paralisam. Aceitar limitações não significa desistir de crescer. Significa enxergar com honestidade onde você está agora, sem autoataque e sem fantasia. Você reconhece que ainda não tem certas habilidades, que certas situações te afetam mais, que alguns hábitos precisam ser ajustados. Mas isso é ponto de partida, não definição final. A diferença é sutil, mas decisiva. A mente tende a buscar explicações rápidas para desconfortos. Em vez de dizer isso está difícil agora, ela diz, eu sou assim mesmo. Essa conclusão traz alívio momentâneo, porque remove a responsabilidade de tentar de novo. Mas cobra um preço alto, porque fecha possibilidades futuras. O estoico prefere a responsabilidade ao conforto ilusório. Marcos Aurelius lembrava que a alma se molda conforme os pensamentos que abriga. Se você abriga pensamentos de limitação como identidade, sua postura se ajusta a isso. Você tenta menos, espera menos, aceita menos de si mesmo. Se você trata limitações como circunstâncias transitórias,
sua postura muda. Você se torna mais paciente consigo e mais persistente no esforço. Aceitar sem se rotular também reduz a autocrítica destrutiva. Em vez de atacar a própria personalidade, você analisa comportamentos específicos. Isso permite ajustes práticos. Não é eu sou fraco, é eu preciso fortalecer este aspecto. Não é eu sempre falho, é eu falhei aqui e posso corrigir. Essa mudança de linguagem interna altera profundamente sua relação com o próprio crescimento. Esse hábito cria uma forma mais saudável de disciplina. Você se exige, mas não se despreza. Você reconhece falhas, mas não se define por elas. Essa postura fortalece a mente porque evita o ciclo de culpa e desistência que tantas vezes acompanha a tentativa de mudança. Quando você aceita limitações sem transformá-las em identidade, algo se liberta. A energia que antes era usada para se julgar passa a ser usada para se ajustar. O foco sai do eu sou e vai para o que posso fazer agora. Esse deslocamento é essencial para qualquer evolução silenciosa e consistente. Esse ajuste também prepara o terreno para algo muito prático. Organizar não apenas tarefas, mas o próprio estado interno ao longo do dia. Porque crescimento não acontece só em grandes decisões. Acontece em pequenos alinhamentos repetidos. É isso que o próximo hábito vai trabalhar. Hábito 6. Construir rotina emocional, não apenas rotina de tarefas. Muita gente organiza o dia em blocos de tarefas, mas deixa o estado interno completamente ao acaso. Acorda já reagindo ao celular, atravessa compromissos sem perceber como está se sentindo, chega ao fim do dia esgotada sem saber exatamente porquê. A rotina externa pode até estar cheia, mas a rotina interna é caótica. E sem organização emocional, qualquer agenda se torna pesada. O estoicismo sempre tratou a mente como algo que precisa de treino diário, não apenas de bons conselhos. Sêneca falava sobre a importância de revisar o próprio dia, observar reações, avaliar decisões. Não para se culpar, mas para ajustar a postura no dia seguinte. Esse tipo de prática cria consciência contínua do próprio estado mental. Construir rotina emocional significa inserir pequenos pontos de verificação ao longo do dia. Momentos breves para perceber se você está agindo por clareza ou por tensão, por intenção ou por hábito. Essa checagem não toma tempo, mas economiza energia. Porque evita que você atravesse horas em modo automático, acumulando desgaste silencioso. Na prática, isso pode ser tão simples quanto perguntar a si mesmo, antes de uma decisão, em que estado estou escolhendo agora? Ansioso, cansado, irritado, calmo. Essa consciência muda a qualidade da escolha. Muitas decisões ruins não são fruto de falta de inteligência, mas de estado emocional mal observado. Marcus Aurelius escrevia suas reflexões pela manhã e à noite para alinhar intenção e revisão. Esse hábito não era ritual vazio, era um treino de presença. Ao começar o dia com intenção clara, você reduz dispersão. Ao terminar o dia com revisão honesta, você fortalece aprendizado. Esse ciclo constrói estabilidade ao longo do tempo. Rotina emocional também envolve criar espaços de silêncio, ainda que breves. Não para escapar do mundo, mas para recalibrar a mente. O excesso de estímulos mantém o sistema nervoso em alerta constante. Sem pausas conscientes, a mente perde a capacidade de distinguir urgência real de ansiedade interna. Quando você organiza apenas tarefas, corre o risco de se tornar eficiente e esgotado ao mesmo tempo. Quando organiza também o estado interno, sua produtividade se torna mais sustentável. Você age com mais critério, menos pressa e menos conflito interno. Isso reduz erros e aumenta a sensação de controle saudável. Esse hábito também fortalece a disciplina de forma mais humana. Em vez de se cobrar apenas resultados, você passa a se observar enquanto caminha em direção a eles. Isso permite ajustes antes que o desgaste se transforme em abandono. Você percebe quando está forçando demais, quando precisa recuar, quando pode avançar. Com o tempo, essa rotina emocional cria um efeito profundo. A mente se torna mais previsível para você mesmo.
Você passa a reconhecer seus próprios padrões antes que eles te dominem. Isso é poder interno real. Não o poder de controlar o mundo, mas de não ser surpreendido constantemente por si mesmo. Esse ajuste prepara um desafio silencioso que quase todo mundo enfrenta hoje. A comparação constante, que rouba foco e distorce percepção de progresso. Reduzir esse ruído é essencial para evoluir sem ansiedade. É isso que vamos trabalhar no próximo hábito. Hábito 7. Reduzir comparações que não geram ação útil. A comparação se tornou um hábito tão comum que muitos já nem percebem o quanto ela molda o próprio estado emocional. Você vê o progresso dos outros, os resultados alheios, os caminhos que parecem mais rápidos, e sem perceber começa a medir sua própria trajetória por referências que não levam em conta sua realidade, seu ritmo, suas circunstâncias. Essa comparação raramente gera clareza. Na maioria das vezes, gera ansiedade ou desânimo. O estoicismo sempre foi direto quanto a isso. Epicteto ensinava que cada pessoa recebe um papel diferente na vida e que a única tarefa verdadeira é desempenhar bem o próprio papel, não invejar o do outro. Quando você se distrai tentando viver vidas que não são as suas, perde foco na única que pode realmente transformar. Comparar só é útil quando gera ajuste prático. Se ao observar alguém você aprende algo aplicável, ótimo. Mas quando a comparação apenas reforça a sensação de atraso, insuficiência ou competição silenciosa, ela não produz ação, apenas ruído interno. E ruído interno corrói paz mental. A mente que se compara demais começa a desprezar pequenos avanços. Tudo parece pouco, nada parece suficiente. Isso cria a sensação constante de estar ficando para trás, mesmo quando há progresso real acontecendo. O problema não é a falta de avanço, é a distorção da percepção causada por referências mal escolhidas. Marcos Aurelius lembrava que não é sábio se ocupar com o que os outros estão fazendo, mas com o que você mesmo precisa fazer para viver corretamente. Esse ensinamento não incentiva isolamento, mas foco. Foco é escolher conscientemente onde colocar atenção. E atenção é um recurso limitado. Quando você gasta demais olhando para fora, sobra menos energia para agir dentro da própria trajetória. Reduzir comparações inúteis não significa ignorar o mundo. Significa filtrar o que você consome mentalmente. Nem toda história de sucesso é relevante para sua fase. Nem todo ritmo de crescimento é saudável para sua estrutura atual. Quando você entende isso, a pressa diminui e a consistência aumenta. Esse hábito também protege sua motivação. Em vez de buscar validação externa ou medir valor por desempenho relativo, você passa a medir progresso por critérios internos. Você se pergunta se está mais disciplinado do que antes, mais consciente, mais estável. Esse tipo de métrica fortalece a autoestima real, não baseada em ranking invisível. Quando a comparação perde força, algo importante acontece. Você começa a ouvir mais suas próprias necessidades e menos as expectativas implícitas do ambiente. Isso permite escolhas mais alinhadas com seus valores, não com tendências externas. E escolhas alinhadas reduzem conflito interno. Esse ajuste cria um terreno fértil para o próximo passo. Porque mesmo com menos comparação, ainda existe algo que costuma comandar decisões sem que percebamos. As próprias emoções, tratadas como ordens imediatas. Aprender a lidar com elas de forma mais racional é essencial para sustentar paz mental. Hábito 8. Tratar emoções como informações, não como ordens. Emoções surgem rápido, intensas e convincentes. Elas dizem, agora é perigoso, agora é injusto, agora você precisa reagir. O problema não é sentir isso. O problema é obedecer automaticamente. Quando emoções viram ordens, a mente perde o comando e a vida passa a ser dirigida por estados momentâneos que mudam o tempo todo. O estoicismo nunca ensinou a eliminar emoções, mas a não se submeter a elas. Epicteto deixava claro que sentir é natural, obedecer é escolha. A emoção pode sinalizar algo, mas não deve decidir sozinha. Quando você aprende a observar o que sente sem agir imediatamente,
cria um espaço onde a razão pode entrar e avaliar se aquela reação realmente faz sentido. Na prática, isso muda completamente a forma como você lida com raiva, medo, frustração e ansiedade. Em vez de agir para descarregar o que sente, você começa a perguntar o que essa emoção está tentando indicar. Existe algo sob meu controle aqui? Existe algo que exige ação real ou apenas ajuste interno? Essa pergunta simples já reduz metade dos conflitos que a maioria cria desnecessariamente. Marcos Aurelius escrevia que a mente pode se afastar das impressões que a perturbam. Isso significa que você não é obrigado a aceitar toda a emoção como verdade absoluta. Você pode sentir e, ao mesmo tempo, não concordar com a conclusão que a emoção propõe. Essa distinção é libertadora, porque devolve a você o papel de juiz, não de refém. Quando emoções deixam de ser ordens, decisões se tornam mais estáveis. Você não escolhe caminhos importantes em momentos de pico emocional. Você espera, analisa, responde. Isso evita arrependimentos, desgastes e conflitos que nascem apenas de reações mal dirigidas. Esse hábito também fortalece sua autoestima. Quando você percebe que consegue sentir algo forte e ainda assim agir com critério, desenvolve confiança em si mesmo. Não uma confiança baseada em controle externo, mas em autodomínio. E o autodomínio é uma das formas mais sólidas de segurança interna. Tratar emoções como informações também muda sua relação com desconforto. Em vez de fugir imediatamente de sensações desagradáveis, você aprende a tolerá-las por mais tempo sem se perder. Isso amplia sua capacidade de enfrentar situações difíceis sem colapsar emocionalmente. E essa capacidade é essencial para qualquer evolução real. Sêneca dizia que o sofrimento muitas vezes vem não do que acontece, mas da resistência mental ao que sentimos. Quando você aceita a emoção sem obedecê-la, algo se dissolve. O sentimento passa mais rápido, a mente se mantém clara, a ação se torna mais consciente. Com o tempo, esse hábito cria uma diferença profunda. Você deixa de viver em reação constante ao próprio estado interno e passa a conduzir sua vida com mais intenção. Isso não elimina desafios, mas reduz drasticamente o drama interno que costuma acompanhá-los. Esse ajuste prepara você para um teste comum e silencioso. A dificuldade de sustentar processos lentos, sem perder a calma, sem desistir cedo, sem se sabotar por impaciência. Desenvolver paciência ativa é o próximo passo para manter paz e crescimento ao mesmo tempo. A paz que nasce quando você para de lutar contra a vida. Se algo mudou enquanto você ouvia, não foi o mundo. Foi a forma como sua mente começou a se posicionar diante dele. E é exatamente assim que a paz real se constrói. Não pela ausência de problemas, não por circunstâncias perfeitas, mas pela qualidade do seu governo interno. Quando você para de lutar contra tudo que não obedece à sua vontade, a energia que antes era gasta em resistência volta para você em forma de clareza. O estoicismo nunca prometeu conforto constante. Prometeu dignidade, lucidez e autonomia. Prometeu que, mesmo em meio a incertezas, você pode escolher não se desorganizar por dentro. Pode escolher responder com razão, sustentar disciplina sem violência contra si mesmo, aceitar o que não muda sem se tornar amargo e continuar avançando sem precisar provar nada a ninguém. Paz mental não é um estado permanente de tranquilidade. É a capacidade de retornar ao eixo depois de cada impacto. É saber que emoções passam, pensamentos mudam e circunstâncias se transformam, mas que existe um ponto em você que pode permanecer estável. Esse ponto é treinado, é cultivado, é fortalecido por escolhas repetidas, muitas vezes silenciosas, que ninguém vê, mas que definem quem você se torna. Evoluir em silêncio não significa viver escondido. Significa viver sem depender de aprovação para continuar. Significa crescer por critério, não por comparação. Significa agir por convicção, não por ansiedade. Quando você alcança esse nível de autonomia, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um campo de decisões conscientes. A partir daqui, não existe fórmula. Existe prática.
Em cada conversa, em cada frustração, em cada dia em que a mente tenta voltar aos velhos padrões. É nesse cotidiano comum que o caráter se fortalece. Não em grandes discursos, mas em pequenos ajustes feitos com constância. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar seus próprios pensamentos com mais clareza e a sentir que é possível viver com menos conflito interno, manter esse tipo de reflexão por perto pode ser útil na sua caminhada. Às vezes, um gesto simples como apoiar este espaço e continuar acompanhando essas ideias já é um compromisso silencioso com o próprio crescimento. Nada aqui substitui sua responsabilidade pessoal. Mas tudo aqui existe para lembrar que você tem mais controle sobre sua experiência do que talvez acreditasse. Controle não sobre o que acontece, mas sobre como você escolhe responder, interpretar e seguir em frente. A paz que você procura não está escondida em um futuro ideal. Ela começa no momento em que você decide parar de brigar com a vida e começa a governar a si mesmo com razão, disciplina e coragem silenciosa. É assim que se evolui. É assim que se permanece inteiro, mesmo quando o mundo não facilita.